Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! A falta de educação e de cultura de um povo leva este povo a escolher tiranos e carrascos para o governar. 10% da população brasileira não sabe ler. 15% dos que saem do ensino básico não sabem ler, não sabem juntar as sílabas, formar palavras. E 25% não entende o que lê, forma a palavra, mas não consegue dar sentido à oração. E é com este povo inculto e mal educado e sem educação, e agora sendo retirados ainda mais todos os direitos obrigatórios constitucionais de uma boa educação para a população, a tendência é piorar ainda mais as escolhas dos nossos governantes. Ao contrário do que podíamos imaginar, sendo massacrado, espoliado, escravizado, sacaneado, o povo não se revolta, o povo se resigna. Ele entra em resignação, busca em pequenos divertimentos abafar o sofrimento diário. Os escravos também faziam isso, na Casa Grande. De noite tocavam seus tambores, faziam suas danças, jogavam capoeira e assim aliviavam o peso da escravidão. Resignação. Foi preciso que eu viesse a Portugal para descobrir uma figura fantástica chamada Rafael Bordalo Pinheiro. Procurem no Google, Rafael Bordalo Pinheiro. Foi quem deu um upgrade na caricatura e na crítica política de Portugal. Nasceu em 1846 e faleceu em 1905. Rafael Bordalo Pinheiro. Suas obras hoje fazem parte do Museu Nacional de Portugal. Ele criou, inclusive na caricatura, a figura do Zé Povinho. Mas há uma passagem interessante na vida de Rafael Bordalo. Embora ele estivesse sempre ao lado do povo e criticando os poderosos com suas caricaturas, com suas crônicas, com seus jornais eram fechados diariamente. Ele abria o jornal, a censura ia lá e fechava o jornal. No dia seguinte ele abria outro com outro nome e continuava a criticar, com muito humor. Mas há uma característica nele, que embora sempre defendendo o povo, ele se revoltava com a resignação do povo português à época. Ele não entendia por que o povo, entre escolher entre a revolta e a resignação, escolhia a resignação. Porque tem a ver com a falta de educação, com a incultura. Então é absurdo que Sérgio Moro, por exemplo, tenha mais popularidade do que Bolsonaro. E é absurdo maior ainda que as duas figuras com popularidade neste país, tirando Lula, seja Sérgio Moro e Bolsonaro. Isso só se explica pela nossa falta de educação e vai piorar. Moro tem grandes chances de vir a ser o próximo presidente da República, mesmo com todas as denúncias sobre ele, mesmo com todos os avisos sobre o seu caráter. Como ministro da Justiça é nulo, não abre a boca, não toma uma atitude, não providencia nada. Ou o que faz é pífio diante das necessidades de justiça do país. Alçou-se rapidamente a uma carreira meteórica no combate à corrupção e nessa esteira destruiu todo o setor de construção civil do Brasil, alimentou o desemprego, foi profundamente denunciado pelos áudios de Glenn Greenwald. Toda sua metodologia passa por cima da justiça que deve ser feita dentro dos trâmites legais. Até Bolsonaro criou à revelia de Moro o juiz de garantias. Claro que vai proteger o seu filho, Flavinho Bolsonaro, mas que vai garantir também julgamentos mais justos para todos aqueles que foram acusados de diversos crimes. Este Sérgio Moro que manda para um Congresso um pacote anticrime, que é uma coisa absurda, que é vetado, que tem dezenas de pontos vetados pelo próprio Bolsonaro e pelo Congresso. Avisado, mais do que avisado, o povo está, e ainda assim o povo bate palmas e quer ver, na sua maioria, Moro na presidência da República. A gente vai saltar da frigideira para cair no fogo pelo andar da carruagem. Isto se dá, sobretudo, pela falta de educação. Não foi por falta de aviso. Durante o ano passado todo avisamos ao povo brasileiro e avisamos no ano anterior. Estão sendo tiradas as garantias trabalhistas. Nós seremos escravizados. Não adiantou nada. Estão sendo retirados os direitos da Previdência, da aposentadoria. Não adiantou nada. Não há revolta. Não há indignação entre a maioria da população. Há resignação.
E isto revolta as pessoas que esperam uma reação popular, uma reação de oposição maior à retirada de seus direitos, mas não. Já Rafael Bordalo, no século XIX, acusava a resignação do povo português. E esta resignação do povo português veio a dar num atentado que tirou a vida do rei e do seu filho, foi proclamada a República em 5 de outubro, e logo depois o país entrou em crise econômica, de onde nasceu e surgiu a figura nefasta de Oliveira Salazar, que governou Portugal por 40 anos da forma mais medíocre e violenta. Mas esse é outro assunto. Voltemos a Sérgio Moro. Mais do que denunciado, mas na sua ingenuidade o povo acha que ele é o grande herói anticorrupção do Brasil. Ignorante, sem cultura, com falta de educação, se deixa levar pelas fake news de Bolsonaro contra o PT, contra governos progressistas anteriores, e só querem saber de uma coisa, o fim da corrupção. Tira essa gente que no dia... Aliás, era assim, tirando a Dilma no dia seguinte tudo melhora. Já tem quase 4 anos que se tirou a Dilma e não melhorou nada, só fez piorar. Então faz a reforma da Previdência que no dia seguinte tudo melhora, não melhorou nada. Aliás, o país não anda. Um ano onde o país não anda. Mas a popularidade de Moro, sobretudo entre os incultos, é gigantesca. E os tiranos sabem disto. Sabem que sem educação o povo escolhe seus próprios carrascos. A chance que tem os autoritários, os candidatos a ditadores, de serem eleitos, de serem legitimados nas urnas por um povo sem educação, é gigantesca. Por isso a destruição sistemática do sistema educacional brasileiro. Só assim para explicar a resignação do povo e a admiração do povo por um juiz de primeira instância alçado à condição de ministro da Justiça, que não toma grandes atitudes para que seja feita a justiça. Ao contrário, recolhe-se para não se queimar com vistas a ser eleito presidente em 2022. Quem sobreviver, verá. Ninguém solte a mão de ninguém. Um abraço.